É uma alegria poder estar aqui com os irmãos pela segunda vez, né? E eu gostaria de conversar um pouquinho com os irmãos a respeito de um tema que atravessa todos nós, ricos e pobres, brancos, pardos, é, pessoas de todas as eras, de todas as nações, de todas as culturas, que é o problema do sofrimento. Quem não sofre? Quem nesse momento não está atravessado por algum tipo de dor, algum tipo de insegurança, até quem está vivendo um tempo de alegria. C.S. Lewis, que é um filósofo cristão, e provavelmente vocês devam conhecê-lo de alguma forma, o autor das Crônicas de Nárnia e de tantos outros textos, mas um dos temas que C.S. Lewis mais se dedica a trabalhar é o tema do sofrimento. Ele tem um livro, inclusive, onde ele trabalha exclusivamente isso, o livro O Problema do Sofrimento. Tem outro livro dele que é Anatomia de uma Dor. São todos textos que pessoas que buscam compreender um pouco melhor é, o sofrimento, as razões do sofrimento, respostas para a dor e significado para o sofrimento, enfim, costumam buscar. Agora, na Bíblia, a Bíblia, por ser um livro que essencialmente fala dos homens, embora ela revele Deus na perspectiva dos homens e no modo como eles experienciaram a Deus no processo histórico da vida humana, ela fala mais sobre os homens do que de Deus. Então a Bíblia é um livro que vai tratar sobre sofrimento. No coração da Bíblia há uma cruz cravada. E a cruz, em todas as eras, ela representa dor. E a vida dos cristãos, ela não foi furtado dos cristãos o direito de sofrer. Aos cristãos também foi dado o direito de sofrer. E muito embora isso pareça um pouco estranho, a grandeza, o poder e o amor de Deus, aos cristãos foi dado também o direito de sofrer. E então isso significa que a nossa vida também está regada de desafios, de momentos assim difíceis, difíceis. E se vocês tivessem que pensar em um texto da Bíblia para, enquanto livro, meditar a respeito do sofrimento, qual seria? Começo por esse lado aqui. Não seria Jó? Jó é o ícone do sofrimento, né? Tem alguém aqui que nunca ouviu falar sobre Jó? Só para que a gente consiga assim se situar e eu consiga então começar de onde vocês estão para construir o que temos a pensar hoje e não deixar ninguém para trás. Tem alguém aqui que nunca ouviu falar sobre Jó? O senhor nunca ouviu falar sobre Jó. Tá bom. Mais alguém? Jó é um livro. Muito obrigado por a sua sinceridade. É o que a gente precisa para conseguir hoje desenvolver aquilo que Deus quer construir no coração de cada um de nós. O livro de Jó é um livro que está na Bíblia Sagrada no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é um texto escrito num período de 1600 anos dentro da tradição, do contexto hebraico. O povo hebreu, que hoje nós chamamos judeus, foi o povo que documentou narrativas, histórias, documentou orações, canções, documentou profecias,
premonições daquilo que ocorreria no futuro e também do modo como Deus iluminou a percepção de homens em determinados tempos a respeito daquilo que estava acontecendo e do que iria acontecer. E existe algo dentro dos textos narrativos do Antigo Testamento, são histórias contadas, que nós chamamos de teologia narrativa. Ou seja, nós lemos a história de pessoas da antiguidade e conseguimos nos conectar de alguma forma com essas histórias e perceber o que há da nossa vida ali e o que há de tudo que estamos lendo em nossa própria vida. E desse modo nós conseguimos identificar não só a nós mesmos na história, mas nós também conseguimos perceber como Deus lidou com aquelas pessoas e temos, neste sentido, uma certa noção. Nos é desvendado o modo como Deus pensa a respeito de nós e o que nós podemos esperar das mãos de Deus. E Jó é uma dessas histórias. Muito embora para os estudiosos ela esteja inserida dentro dos textos poéticos do Antigo Testamento, porque boa parte da Bíblia no Antigo Testamento, embora a gente leia ela e pouquíssimos textos nos parecem ser uma poesia porque não há rima neles, cerca de 70% de todo o Antigo Testamento é uma poesia. Por quê? Apenas para efeito de conhecimento bíblico de vocês. Há um interesse de Deus de que o povo dele leia, compreenda e memorize sua palavra. E o que é mais fácil memorizar? Um texto técnico científico ou uma música cantada? Uma música cantada, né? Então, o Antigo Testamento, boa parte dele foi escrito de forma poética, porque assim o povo conseguia ouvir e decorar. À medida que o povo memorizava, numa época onde nós não tínhamos acesso a documento, como temos hoje, hoje qualquer pessoa pode ter uma Bíblia, mas há, inclusive nesse momento histórico, lugares onde pessoas não têm a Bíblia, onde o que as pessoas sabem sobre a Bíblia é decorado, é memorizado, porque um conta ao outro. E isso aconteceu ao longo de muitos anos no processo histórico da Bíblia enquanto livro. Ela não era um texto acessível a todos até 1800 anos depois de Cristo. Faz 200 anos que a Bíblia começou a ser reproduzida na quantia que temos hoje, onde grande parte das pessoas, pelo menos 85% da humanidade, teria acesso à Bíblia, se quisesse, hoje, pela quantia de traduções e a forma como ela está disponível, tanto impressa quanto em formato digital. O que eu quero dizer? Há interesse de Deus em fazer com que sua palavra esteja inculcada na mente humana, porque aquilo que de Deus ouvimos, se não é resposta de perguntas que nós estamos fazendo neste exato momento, é resposta de perguntas que faremos amanhã. Então, toda vez que abrimos a Bíblia, Deus está falando e importa. Quando Deus fala, importa. Voltamos a Jó. Jó, então, embora esteja entre os textos poéticos, é a contação da biografia de um homem rico do Oriente que amava e temia a Deus e fazia todas as coisas muito certas, muito corretas. Chegou um dia que esse homem, sem clareza do que estava acontecendo a ele, começou a perder tudo. Ele perdeu todos os animais que tinha, numa época em que a riqueza estava concentrada em animais. Ele perdeu os filhos que tinha, numa época em que a riqueza e a força para a batalha também estava concentrada no número de filhos que você possuía.
Ele perdeu a casa que tinha, numa época onde, depois do próprio corpo, a casa é o único bem que o homem tem, ou o maior bem que o homem tem. Ele perdeu a sua saúde, porque foi acometido de uma dura doença. E a Bíblia descreve ele, um homem cadavérico, sentado no chão, raspando suas feridas com cacos de telha que lhe restaram. A única coisa que sobrou para Jó foi a vida e a mulher que Deus lhe deu. E permitam-me aqui abrir um parêntese para responder algo a esse respeito. Eu, em viagem semana passada, passei a semana toda a trabalho em São Paulo pela Sociedade Bíblica do Brasil, e uma pessoa comigo conversava a respeito de Jó e ele queria responder a seguinte pergunta: pastor, se Jó perdeu tudo, por que ele não perdeu também a mulher? Perdeu os animais, perdeu os demais bens, perdeu os filhos e lhe restou a vida e a mulher. Bom, essa é uma resposta que nos próximos minutos nós podemos responder também, junto com o sofrimento, por que sobrou a mulher de Jó. Talvez alguém precipitadamente vá dizer, ela sobrou para incomodar ele. Porque o texto diz que ela passou o tempo inteiro reclamando da vida e maldizendo Deus e tudo. Não, mas não é isso. Irmãs, fiquem tranquilos. Há uma resposta muito mais romântica, bela e satisfatória aos ouvidos de vocês do que essa. Fiquem tranquilos. É a resposta que eu uso com a minha mulher. Ela quando falo sobre Jó. Então, eu acho que até aqui está certo, nós conseguimos todos estar na mesma página, ok? Esse é o Jó com a sua história. Digamos que tudo que sabemos dele é isso, porque isso era tudo que Jó sabia enquanto sofria. Eu sou um homem correto em tudo que faço e simplesmente de uma hora para outra perdi tudo que tinha. Sobrou minha vida em uma situação de vulnerabilidade profunda e a minha mulher. Agora nós vamos daqui para frente. E eu quero, para isso, ler com vocês os primeiros versículos do capítulo 38 do livro de Jó. Tenham em mente sempre essa pergunta que tínhamos na abertura do painel principal, a capa do slide, volta um só. Onde você estava, Deus? Essa é a pergunta que habita todos nós no meio do sofrimento. Vamos então ao capítulo 38 de Jó. O texto diz o seguinte: então, no meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas, e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam
de alegria. Quem foi que fez essa tão grande e tremenda obra? Deus pergunta isso a um homem sofredor chamado Jó. Olha, a narrativa que antes contei desta forma, lembrando aqueles que já conheciam a história e trazendo esclarecimento a quem a ouve pela primeira vez. E quando conto isso, coloco para vocês, relembro para vocês e trago a vocês pela primeira vez a história de Jó na perspectiva de Jó enquanto ele sofre. Havia um pano de fundo por trás de toda essa história. E esse enredo se encontra nos primeiros capítulos do livro de Jó, que é uma conversa entre Deus e Satanás, o diabo. Esse é um texto que mostra Satanás e Deus conversando a respeito de Jó. E no momento onde isso acontece, capítulo 1, verso 9 a 11, podemos... aqui está, perfeito. Você irá perceber que o que Satanás, quando aproxima-se de Deus, tenta causar em Deus, é absolutamente a mesma coisa que, aproximando-se de Adão e Eva no jardim, eles tentam causar nos primeiros humanos, aquele primeiro casal, aquela primeira família. O trabalho do diabo em relação aos homens, ele essencialmente é esse. Ele não precisa nos transformar nas piores criaturas que o mundo já conheceu. Ele não precisa fazer-nos dobrar os joelhos na frente de santos e tomarmos banho com sangue de animais. Ele não precisa nos levar a tornar-nos serial killers, homens e mulheres violentas e violentos. Ele não precisa nos levar a nos tornar adúlteros, alcoólatras, dependentes químicos, moribundos e sem casa. Não é esse o ponto-chave de Satanás, o inimigo de Deus e também nosso. Para o diabo basta promover em nossos corações dúvida a respeito do Deus que nos criou e da nossa filiação para com Ele em Cristo Jesus. Isto já é o suficiente. Para Satanás é suficiente perverter as palavras de Deus e fazer com que nós percamos a confiança em quem Deus é e naquilo que Deus, em sua palavra, nos diz. Se ele conseguir fazê-lo, ele estará completamente satisfeito. Veja o que acontece nesse texto do capítulo 1, verso 9 e 11. Então Satanás respondeu ao Senhor Deus: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade, Deus, que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não irá blasfemar contra ti em tua face. O que é que o diabo está fazendo aqui com Deus, ou tentando fazer com Deus, senão colocar Deus em dúvida a respeito do seu servo Jó? E veja que o movimento parecido acontece ali em Gênesis, capítulo 3, verso 1 e 5, só que agora na direção dos humanos. E aqui nós vemos claramente a diferença do que é ser Deus e do que é ser um ser humano.
Porque Deus, muito embora tenha sido seduzido por Satanás, ele não cede. Os homens caem. O texto de Gênesis, capítulo 3, verso 1 diz: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. E aí os homens caem. A humanidade toda cai em Adão e Eva. Bom, vejam só. O capítulo 1 de Jó e o capítulo 3 de Gênesis, eles parecem distinguir claramente o que é ser Deus, o que é ser humano e o que é ser diabo, e o lugar de cada uma dessas partes, não só na narrativa de Jó, mas na história da existência e da humanidade. Essas histórias, elas se repetem, e elas se repetem na vida de cada um de nós. Há algum momento onde nós somos postos à prova e nós somos levados a duvidar, questionar a existência de Deus, a veracidade daquilo que Deus diz, a fidelidade e o amor de Deus para conosco, há momento mais propício para ser posto em dúvida acerca de cada uma dessas coisas do que o sofrimento? Não há. As dores deste mundo nos geram agonia suficiente para pensar a respeito destes temas e fazem de muitos dos homens e mulheres presas fáceis ao inimigo de suas almas. Jó é mais um na fila do pão. Ele é a imagem de cada um de nós. E ele faz o que todo aquele que sofre também faz. Jó faz perguntas na dor. E o próximo slide, ele mostra isso. Essa é uma das pinturas mais emblemáticas a respeito de Jó, dentro da arte cristã. E algumas perguntas que ele faz estão aqui. Por que eu nasci? Talvez alguém de vocês possa ter já pensado a respeito disso. Se há sentido na vida, por que eu nasci? Existe intencionalidade por trás da minha trajetória? Será que eu sou um acidente? Ou a intenção por parte de Deus em minha própria história? Outra pergunta que está presente no livro de Jó e que sai de Jó na direção de Deus é: por que Deus permite o meu sofrimento? Notem, aquela conversa de Deus e Satanás foi uma conversa privada entre os dois dentro da biografia de Jó. Jó não participou daquela conversa. Tudo que ele sabe é: eu sou um homem justo e acabo de perder tudo que tenho. Outra pergunta feita por Jó é: qual é o sentido da dor?
Será que eu tenho alguma coisa para aprender? Será que eu consigo tirar algum proveito nesse tempo de sofrimento e nessas coisas que me aconteceram? A outra pergunta de Jó é: afinal de contas, por que que Deus não me responde? Porque há tanto silêncio no meio do sofrimento. Por que há tanta solidão no meio do sofrimento? Por que há tanta dúvida no meio do sofrimento? O sofrimento ele reserva para nós dias onde nós olhamos para o passado e não enxergamos a ponte que nos trouxe até aquele lugar. E nós olhamos para frente e tudo que nós vemos é um borrão escuro. Não existe futuro para quem está isolado na dor. Jó pergunta se ainda existe esperança. Porque ele não tem o que esperar. Depois de perder todos os bens que tinha e os filhos, estar à beira da morte e lhe restar apenas a mulher, ele não tem o que esperar. E eu paro aqui então para responder às irmãs por que Deus preservou a mulher. Deus preservou a mulher porque dentro da teologia hebraica, o homem e a mulher são uma só carne. E o dia que Satanás abordou Deus e disse que Deus deveria de destruir tudo que era de Jó, Deus deu legalidade ao diabo para lhe tirar todos os bens, mas não lhe tocar a vida. E naquele dia, Deus preservava não apenas Jó, mas ele e sua mulher, porque ambos eram uma só pessoa. É por isso que a mulher de Jó é preservada. Porque quando Deus preservava Jó, preservava também sua esposa. Note que nós não somos uma pessoa com nossos filhos. Nós somos uma pessoa com o nosso cônjuge. Né? Então, por isso que a mulher de Jó continua na história. Mas existe mais personagens aí. Aqueles que já leram irão lembrar, e quem ouve sobre Jó pela primeira vez, então vou lhes contar. Existia Deus, Satanás, existia Jó, a mulher. Ele perde os bens e os filhos, mas sobra-lhe também 3 amigos. E boa parte desse livro, que é composto de 42 capítulos, é uma conversa entre Jó e os amigos. E isso se desdobra naquilo que os estudiosos da Bíblia irão chamar de teologia dos amigos de Jó. Que é o quê? São 3 pessoas diante de um homem nessas condições, que lhe visitam diariamente para tentar, junto com ele, elaborar uma explicação para a sua dor. E a explicação que eles têm para a condição de Jó, sendo analisada por critérios lógicos, usando ferramentas bem racionais, são todas explicações plausíveis. Dentro da história da igreja cristã, existe uma coisa que nós chamamos de dogma, ou doutrina, ou teologia sistemática, ou filosofia cristã, que é uma maneira de tentar falar de Deus de uma forma melhor elaborada, organizada, racional,
lógica, é uma forma de fazer defesa ao Deus que eu creio, é uma maneira de tentar sustentar e brigar por minhas próprias convicções. É o tipo de ferramenta que é usada em debate entre religiosos ou entre religiosos e não religiosos. E o livro de Jó ele mostra que essas ferramentas são eficazes até certo ponto. De um momento em diante, elas não funcionam mais. O livro de Jó, ele murcha os 4 pneus do dogma, da teologia sistemática, da maneira organizada, elaborada e racional que nós tentamos falar de Deus, explicar Deus e defender Deus. Porque ele mostra que não é possível. Deus não cabe dentro das pequenas caixinhas que nós elaboramos para guardá-lo. Deus é maior. Deus não cabe dentro dos pequenos quadros que nós elaboramos para colocar as fotografias que fizemos de Deus. Deus não cabe, Deus é maior. O livro de Jó, ele nos ensina isso. E eu diria que há muitas confusões entre as religiões, inclusive entre grupos cristãos, por causa justamente dessa tentativa de justificar racionalmente Deus e o modo de ser de Deus. Lendo rapidamente, parece que os amigos de Jó, eles têm razão em tudo que falam. Porque se depois em casa, e eu deixo isso como uma proposta a vocês, se dediquem a ler todo o livro de Jó nesses próximos dias e vocês irão ver quão proveitoso será. Esses 3, eles insistentemente sublinham pressupostos que todos nós concordamos sobre Deus. Ou não? Deixa eu perguntar aqui, vocês acreditam que Deus é o Criador de todas as coisas? Sim ou não? Vocês acreditam que Deus ele é justo? Vocês acreditam que nós somos pecadores? Vocês acreditam que Deus, em sua justiça e santidade, ele não pode pecar? Deus, ele é santo, ele é reto. Vocês acreditam também que Deus, ele é eterno? Deus não pode mudar. Se Deus é justo, santo, reto, Deus, ele também é bom. Acreditam nisso? Deus é bom. Então, se Deus é justo, santo, reto e bom, e nós somos injustos, pecadores, infiéis e maus, quando nós somos colocados lado a lado a Deus e uma sentença condenatória sai em nossa direção, é justo que sejamos condenados e castigados ou não? É justo ou não? É justo que sejamos condenados. Somos pecadores, Deus é santo. É justo que sejamos condenados. É isso. Por outro lado, existem pessoas que fazem coisas boas no mundo? Existem pessoas. Você já fez alguma coisa boa? Fez já? Fez? Né? Todos nós. De vez em quando somos surpreendidos assim por fazermos coisas que nem nós acreditamos, né? Tanto boas quanto más, nós fazemos. As pessoas ao nosso redor também fazem. Existem pessoas muitas vezes aos nossos olhos
que inclusive parecem ser melhores e outras piores, não é verdade? Não é verdade? Eu, por exemplo, preciso dizer a vocês, a minha mulher ela não está aqui hoje, então posso falar tranquilamente. A minha mulher ela é a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço na minha vida. Eu convivo com ela desconfiado de que não tem pecado nela. Muitas vezes. De tão boazinha que é. E eu, por outro lado, me acho o pior de todos os pecadores quando estou do lado dela. Porque há um ditado que diz que não existe nada pior do que estar diante de um santo. Né? Então, assim, a minha mulher é uma pessoa muito correta em tudo que faz, muito amorosa, extremamente misericordiosa. Em tudo ela fica em segundo lugar. Ela nunca se põe em primeiro. Ela nunca faz defesa a si mesma. Ela nunca garante nenhum direito dela. Ela nunca briga com ninguém. Ela não reclama de nada. Gente, né? Mas a minha mulher foi diagnosticada com câncer agora, 9 meses atrás. E foi submetida a uma cirurgia há uma semana. E eu tive que passar 9 dias com ela dentro de um hospital. E eu fiz as perguntas que Jó fez naqueles dias. Agora, há 15 dias atrás. E eu vi dezenas e, olha, centenas de pessoas que conhecem a minha esposa fazer as mesmas perguntas. Eu vi a avó dela ligar para ela no telefone e dizer assim: filha, fica tranquila, tu não vai morrer, Deus não vai deixar, porque tu é uma pessoa muito boa. Mas pessoas boas, ou que nós pensamos que são boas, morrem. Pessoas que são boas, ou que nós achamos que são boas, passam por doenças, perdem bens, perdem pessoas que amam. Eu não estou conversando com vocês a respeito desse tema de forma idealista. Eu estou repartindo com vocês o meu coração aqui. No meio da dor, a gente quer saber: por que Deus? Aonde tu estás, Deus? Porque eu nasci. Há sentido no que me acontece? Existe futuro? Me explica. Aonde tu estás? Por que tanto silêncio assim? Compartilha comigo. Existe plano? Então, qual é o teu plano? Jó não tinha resposta nenhuma. Deus se calou. Lhe restou 3 amigos e uma mulher. A mulher lhe dizia: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E os amigos conjecturavam, tentando elaborar explicação para o que acontecia com Jó, e diziam: a explicação é muito simples, Jó. Deus é santo e tu foi pego em algum pecado grave e Deus está se vingando de você. É isso. É simples assim. É a explicação mais fácil para a dor. Deus e o sofrimento não podem habitar juntos. Então, se você sofre, Deus te abandonou. E quando você vê alguém ascendendo em enorme sucesso, você, por outro lado, pode dizer: essa pessoa é uma pessoa boa, por isso Deus lhe abençoou. Só que acontece que pessoas injustas, impiedosas, parecem prosperar. Aí a matemática não fecha. Mostra como Deus é maior e não cabe dentro dos pequenos quadros e caixas que criamos para Ele. Nós damos todas essas voltas, toda essa volta, ouvindo o que o diabo diz a Deus, o que Deus diz a Satanás. Ouvimos o que a mulher de Jó diz a Jó e o que os seus amigos também falam. Ouvimos as perguntas que Jó tem para fazer
a Deus. E agora nós voltamos para o capítulo 38, que é o lugar de onde partimos. É o momento exato onde quem começa então a falar é Deus. Passaram-se 38 capítulos e esses últimos 4 capítulos é o momento onde Deus vai falar. Portanto, é a única coisa que importa. Em todo o texto de Jó, talvez aqui nós estejamos diante da única coisa que importa. E no meio da tua dor, irmão e irmã, você pode fechar teus olhos nessa noite e abrir os ouvidos do teu coração para ouvir Deus falar. Porque o que Deus tem a dizer é a única coisa que importa. Não importa o que você está pensando e acha que entendeu. Não importa o que os amigos estão dizendo, não importa o que o pai, a mãe, o marido ou a esposa disse, não importa o que nenhum ser humano disse, importa é o que Deus está dizendo. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: do meio de um redemoinho. Já pensaram isso? Redemoinho aqui carrega um significado no imaginário desse povo, o povo hebreu, que documenta essa história, o lugar onde essa história nasce. Que é um modo pelo qual Deus na antiguidade se revela. Deus no Sinai e em tantos outros lugares e momentos na história, ele se manifesta através de fenômenos da natureza. Fenômenos potentos que diante dos homens, quando ocorrem, fazem com que homens e mulheres, assim como nós, se sintam quase que assombrados. Um redemoinho é um fenômeno natural que, com todo o avanço da civilização e da tecnologia, ele ainda não pode ser controlado. Vejam isso. Ninguém pode conter um tornado. Tentam se proteger dele, mas não podem impedir que ele aconteça e nem levá-lo à interrupção. Ninguém controla isso, ninguém contém o vento. Esse mesmo vento que ninguém contém no Evangelho de João, ele é revelado no Espírito que sopra onde quer e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Deus é assim. Ninguém contém Deus, ninguém pode impedir que ele faça, ninguém pode detê-lo. Deus é Deus. E é desse lugar que Deus fala com Jó. Não pode ser contido. Não pode ser domesticado, não pode ser domado, não pode ser apreendido. Deus não pode. Deus é maior. Ele escapa pelo meio dos dedos. Você não consegue pôr rédeas em Deus. Não pode prendê-lo e algemá-lo. Não consegue colocá-lo dentro de uma jaula. Deus é Deus. E é desse lugar que ele fala. Por outro lado, um redemoinho é a revelação do caos, da desordem. É desse lugar que Deus fala. E do ponto de vista de Jó, essa é a percepção que ele tem. Ele olha para tudo que Deus está dizendo e tudo que está lhe acontecendo e ele se vê mergulhado numa enorme confusão diante de todos esses eventos que lhe cercam e do que Deus lhe diz. Por outro lado, o texto que está aqui, ele nos diz que o que obscurece os planos
de Deus para com Jó são as muitas palavras que ele diz. São as muitas palavras que seus amigos falam e que sua mulher tem dito. Vejam isso. E não é assim que acontece conosco, irmãos. Quando nós estamos em sofrimento, nós não saímos baratinados, falando, ouvindo, né? A gente fica assim, atucanado. E não é essa uma orientação dada por Deus para que nos aquetemos para ouvir o Deus que se revela sem que ninguém possa contê-lo. O Senhor falou de um redemoinho e respondeu a Jó: quem é esse que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu vou começar a fazer perguntas a você, e você vai me responder agora. E as perguntas que Deus faz a Jó, elas são introduzidas por uma pergunta muito curiosa. Ela é a mesma pergunta que abriu a minha fala hoje aqui, feita por um homem. Mas agora ela cai na boca de Deus, e veja como é interessante isso. Lembram o título da mensagem de hoje, o que tinha lá? Que pergunta era? Onde estava Deus? E aqui a pergunta é: onde você estava, Jó? A pergunta que todo sofredor faz para Deus no meio do sofrimento é também a pergunta que Deus faz a todo o sofredor. Próximo slide. Nós somos sempre devolvidos a essa indagação. Onde está Deus? Os salmos, por repetidas vezes, dizem isso. Eu trago apenas o Salmo 42 e 3, mas há vários salmos que dizem a mesma coisa. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Mas o que Deus está dizendo quando começa a falar com Jó e lhe fazer perguntas é justamente essa: onde você estava quando eu criei todas estas coisas? E aí eu quero que você mostre a próxima imagem. Eu não sei quantos de vocês já viram essa imagem aqui, mas essa história de Jó me faz lembrar de um homem chamado Carl Sagan. Carl Sagan, ele é um inglês que em 1990, no mês de fevereiro, ele envia uma sonda para fora do planeta Terra. E quando esta sonda está numa distância de 6 bilhões de quilômetros da Terra, ele faz com que ela vire e ele enxerga o planeta desta distância e bate uma foto. E a foto, a imagem que ele viu naquele momento, o registro é esse que você tem na tela aqui.
E ele chama essa imagem de pálido ponto azul. Vocês estão vendo um ponto nessa imagem? Estão vendo? Conseguem ver? Está ali, ó. Tem um pálido ponto azul. No meio do universo, Carl vai dizer: ali estamos nós. E ele, por meio dessa imagem, ele mostra como que a astronomia ela coopera para um exercício de humildade entre os humanos. Porque ele vai olhar para esse pequeno ponto e vai dizer: pense em todas as grandes coisas que vocês conhecem na vida. Pense nas maiores obras que estão sendo construídas pelos homens e que já foram edificadas ao longo da história humana. Pense em todas as guerras. Pensem na bravura dos maiores heróis que já existiram ao longo da história. Pense nos homens mais intrépidos, mais criativos, mais poderosos. Pense nos grandes exércitos. Pense nos países mais ricos. Pense nos grandes impérios. Pensem em todas essas coisas que nós chamamos de grande. Todas elas estão ali dentro daquele pontinho azul. Pensem nisso. E aí parece que quando a gente olha isso tudo desse tamanho e nós voltamos para a nossa própria biografia e momento histórico, nós temos uma outra percepção sobre o nosso próprio momento. Porque se o mundo todo e sua história, na perspectiva divina, é só aquilo ali, quem somos nós? E aí você chega à seguinte conclusão bem simples: eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Vejam a próxima imagem. Aqui está aquilo que nós chamamos de sistema solar, né? Vejam, aquilo ali é o Sol. E aqui a última bolinha aqui é a Terra. E Deus está perguntando: aonde que tu estavas quando eu fiz tudo isso? Isso Deus pergunta para pessoas que estão perguntando: aonde tu está, Deus, no meio desse sofrimento? E Deus está perguntando: aonde que tu estavas quando eu fiz tudo isso? Mas se você quisesse deixar essa conversa ainda mais complexa, nós poderíamos fazer uma viagem pelo universo de modo que o próprio Sol, ao lado das grandes e importantes estrelas, seria menor do que a própria Terra. E Deus continuaria perguntando: aonde tu estavas quando eu fiz tudo isso? Olha, tem duas formas de responder essa pergunta, né? Uma delas é dizer: eu não sou ninguém. E a minha dor não tem importância. A outra delas é dizer o quanto a sua dor importa, porque afinal de contas, o que você sente é o que acontece em você, não o que está acontecendo fora do planeta. A sua história é aquela que você carrega dentro do seu coração. Não é essa história que está fora da Terra, dissolvida em todo o universo. E Deus, será que pensa igual? Será que Ele olha para nós humanos e brinca conosco, como se fôssemos dados? Será que é assim? Será que nossa dor para Deus
importa? Jó convive com essa mesma dúvida. Ele quer descobrir por que, Deus, e aonde tu estás. Será que a minha dor importa? Jó, no capítulo 38, parece ser chamado de tolo pelos lábios do próprio Deus que o criou, quando diz: foi tu quem me ajudou a fazer todas essas coisas que existem no universo? Confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo, Jó. Eu sou o dono da tua vida e sou suficientemente capaz de conduzir tua vida por um caminho que é desconhecido de ti, mas é conhecido meu, e vai terminar tudo bem. Por outro lado, é preciso ir até o final desse livro. E ao final desse livro, no próximo slide, esse mesmo, no capítulo 42, versos 7 e 9, nós vemos que, muito embora as palavras de Jó são simples e de alguém que não está conseguindo compreender os movimentos que ocorrem em sua própria vida da maneira mais adequada, quer dizer, do ponto de vista do Deus eterno que criou e conduz todas as coisas perfeitamente, Deus não ignora Jó. Ele diz: depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o Temanita, que era um dos 3 amigos: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Por mais absurdas e fracas que fossem as perguntas de Jó, Deus o contrapõe, mas ao mesmo tempo não as ignora. É isso que nós estamos vendo aqui. Agora peguem 7 novilhos, 7 carneiros e vão até o meu servo Jó e ofereçam holocausto em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Então ele faz o Temanita, Bildade, o Suíta e Zofar, o Naamatita, foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Porque, por mais absurda que fosse as perguntas que Jó fazia, suas soluções e comentários, Deus sabia que cada uma dessas falas daquele homem sofredor eram honestas, de alguém íntegro e que, afinal de contas, tinha como única intenção servir e agradar o seu Deus. Esse era o desejo mais profundo de Jó, que peregrinava por meio do fogo, por meio da dor, das suas crises e das suas dificuldades, sem resposta. E eu termino essa noite fazendo uma pergunta a vocês. Vocês acham que Jó ficou sem resposta? Você vai até o final do livro e você vê Deus apenas, pura e simplesmente, fazer-lhe perguntas. Deus não lhe dá explicação nenhuma sobre o seu sofrimento. Mas será
que Jó fica sem resposta? Não. Existe uma forma com a qual Deus responde Jó. E quando ele responde Jó em sua dor, a resposta que Deus dá, ela serve para todos aqueles que sofrem ao longo da história. Deus respondeu todas as dores deste mundo com uma única vez e de uma única forma. A forma, e quando Deus respondeu Jó, ele respondia também a nós. E aí eu quero mostrar a vocês isso. Jó faz essa pergunta para Deus, no capítulo 10, verso 4. Por acaso tens olhos de gente? Ou vês tu como vê um ser humano? E Deus, em vez de responder Jó em palavras, ele encontra uma maneira melhor de devolver essa pergunta. O próximo slide, ele mostra o modo como Deus responde Jó, quando ele pergunta: tu tens olhos de um ser humano? Tu vê como eu vejo? É como se ele estivesse dizendo a Deus: tu fazes tudo comigo, tudo isso comigo porque tu não é um ser humano. A dor de Jó, a dor pública de Jó pode ser comparada com o que acontece com um personagem em um palco cujo enredo foi mal elaborado. E ele é exposto diante da plateia e o autor fica pelo lado de trás das cortinas. E quando chega à altura do espetáculo, aonde o personagem está exposto diante do público e passa por uma ocasião humilhante e vexatória, ele olha para trás e grita: por que tu deixou eu sozinho aqui? Foi tu quem elaborou essa peça. Venha você de trás das cortinas passar vergonha comigo aqui na frente. E Deus não deixou Jó e nenhum homem e mulher, filho e filha dele, que sofrem no mundo, sem resposta. A todos aqueles que perguntam no meio da dor: aonde tu estás, Deus? Ele respondeu não com palavras, mas na pessoa do seu amado e santo Filho, tornando-se um ser humano como um de nós. Ele mergulhou dentro da nossa própria história. Pisou o chão sujo da nossa existência, para que homem e mulher nenhuma possam dizer que estão sozinhos na dor. O Deus cristão sofre. A cruz de Jesus Cristo é o único metro quadrado na história humana onde cabem Deus e o sofrimento juntos, para que ninguém possa alegar e dizer: fui abandonado pelo Deus que me criou na dor. Essa é uma mensagem do Evangelho que ecoa de dentro do testemunho, da narrativa e a biografia desse homem chamado Jó, que também faz com que nos identifiquemos com sua própria história. Um homem que grita para Deus, urra na sua dor quando nada mais lhe resta a não ser a vida, e diz: tu me mói e quebra os meus ossos porque tu não é um ser humano. Então, 2000 anos passam e Deus se mostra um ser humano na terra. Em seu Filho Jesus, ele é erguido na cruz, moído e crucificado pelos nossos pecados e para perdão dos nossos pecados e para que nós sejamos redimidos das nossas iniquidades. Sim, ele morre de forma vicária no lugar de cada um de nós. Sim,
mas também Cristo é pendurado no madeiro porque ele sofre com quem sofre. Não há pessoa nenhuma no mundo que sofra sem Deus. E se você nesse momento passa por dias de dores, dificuldades, desafios e sofrimento, essa noite eu vou orar para que Deus te faça enxergar Cristo crucificado. E que você possa ter um ponto fixo nesse momento de dor. Que você não perca de vista o seu Jesus e sua cruz. Não perca de vista. O Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Amém. Vamos orar? Esses dias foram dias muito difíceis lá em casa. Muito difíceis. Nós fizemos muitas perguntas nos últimos 9 meses tentando entender. Afinal de contas, o que tu quer conosco, Deus? Por extrema bondade divina e não porque merecemos, para contrariar todos os médicos que submeteram a Aline a uma cirurgia e aplicaram uma biópsia apenas para descartar metástase, porque tinham absoluta certeza, por todas as características do nódulo, de que era um câncer. Fomos chamados uma semana depois da cirurgia para receber a notícia de que era apenas um nódulo benigno. Não era um câncer. Ela havia desenvolvido um acumulado de proteínas no pulmão e não sabem explicar como. A literatura médica mostra que a cada 5.000 pessoas que têm uma imagem como a dela no pulmão, trata-se de um caso como esse, de nódulo benigno. Pois ela era uma dessas uma. Mas eu tenho certeza que a Aline sabe, como eu também sei. Não é porque a Aline é boa e não tem pecado. Ela é uma pecadora assim como eu, assim como qualquer um de nós. Por bondade e misericórdia, Deus nos permitiu que vivamos juntos por mais tempo. Quanto tempo? Não sei quanto tempo. Eu aprendi uma coisa nesses dias e ela também. Que nós não somos nada. Que a nossa vida toda depende dele. Que ele sabe tudo o que faz. E o nosso papel é confiar. Que na vida ou na morte nós somos completamente dele. E que em dias bons ele está conosco. E em dias ruins ou não tão bons, também. Deus sorri com as nossas alegrias, mas ele também é moído na cruz. Nos dias em que estamos sendo esmagados no mundo, mas ninguém está sozinho. Ele está conosco. Vamos orar? Fecha os teus olhos e curva assim a tua cabeça junto comigo. Vamos nos humilhar diante de Deus. Pai querido, obrigado por essa noite. Tu ouves, Senhor, não só as orações que temos feito, mas aquelas que carregamos guardadas dentro de nós,
perguntas que não temos coragem de te fazer, coisas que nós não temos conseguido te dizer, todas elas tu ouve. Porque oração não é uma coisa que tu ouve apenas, uma oração é uma coisa que tu vê. Tu vê como temos andado, tu conhece os nossos dias, tu sabe o caminho que temos feito até aqui, a nossa história, porque nós e tudo que temos e somos é dado por ti e é teu. Nossa vida, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nossas filhas, nosso trabalho, o lugar onde moramos, nossa saúde, nosso tempo, nossos dons, os recursos, todas as coisas que recebemos, tudo é teu. E nós queremos oferecer tudo isso a ti, meu Senhor, porque tudo é teu. Nós não queremos, Senhor, oferecer a ti apenas as coisas que nós ainda temos. Essa é uma oração para oferecer as coisas que tínhamos e perdemos e lamentamos e carregamos no nosso coração feridas, Senhor, ao longo da vida. Nós queremos te dedicar aquilo que perdemos também. Queremos colocar diante de ti, Senhor, coisas que temos como preciosas, das quais temos saudade, coisas que nos fizeram e fazem sofrer e que não gostaríamos que elas fossem tocadas. Nós colocamos isso no teu altar e nos reconciliamos contigo para dizer, meu Deus, que tu é mais importante do que tudo isso. Coisas que foram motivo de lamento ao longo da nossa história, coisas que foram motivo de tristeza, coisas que foram motivo de murmuração. Nesse momento nós lembramos delas em oração para te dedicar elas e oferecer elas a ti e dizer, Senhor, eu não tenho e não quero carregar mais essa mágoa, essa amargura. Eu quero entregar isso para ti, meu Deus, porque tudo é teu. Tu é o Senhor da minha vida, seja louvado e exaltado. Eu sei que tu estás comigo. Eu não consigo enxergar o que tu vês. Não consigo, de fato, entender tudo, mas agora eu sei, olhando firme para Jesus e Jesus crucificado, que não importa quais sejam as circunstâncias, tu estás comigo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Por Jesus. Amém.